Oi gente, eu sou a Camila e hoje vou abrir outro vlog de leitura aqui do canal, do nosso Lendo Zafon. E hoje finalmente chegou a vez do meu queridinho A Sombra do Vento. Gente, tenho um amor imenso por esse livro, imenso assim, não sei nem explicar. Quem tá acompanhando os outros vlogs já deve ter percebido o quanto eu gosto da escrita do Zafon, mas esse daqui é o auge, assim. Ele se superou nesse livro. Eu acho tudo maravilhoso, perfeito, uma obra de arte esse livro, mas vamos por partes. Eu li esse livro pela primeira vez em 2008, 7 ou 8, se eu não me engano. Eu acho que tinha ali meus 16, 17 anos. Eu comprei pela capa, eu vi numa livraria, achei muito linda, eu gostava de capas assim. Ficava tentando imaginar o que estava por trás da capa e tal. E comprei, comecei a ler assim sem muitas expectativas. Gente, como eu gostei! Esse foi o segundo grande livro que eu li na minha vida, vamos dizer assim, livros marcantes. Eu tinha lido A Menina que Roubava Livros, eu gostei demais, me apeguei muito com os personagens, me emocionei pra caramba. E esse livro foi ainda melhor pra mim. Então assim, eu tenho muitos favoritos na minha vida, mas esse com certeza é o favorito dos favoritos. Em 2016 eu li ele novamente, pela segunda vez, e agora eu tô lendo pela terceira vez, sim. E eu não vou parar por aqui, eu tenho certeza que eu vou passar a minha vida lendo e relendo esse livro, porque eu amo demais. Ao abrir as páginas parece que eu tô revendo, revisitando amigos, pessoas conhecidas minhas, eu não sei explicar. Mas a narrativa do Zafon nesse livro, ela tá ainda melhor, mais madura, mais poética, mais linda de se ler e se imaginar. A gente passeia pela Barcelona gótica de Zafon como em nenhum outro livro. Os outros que ele escreveu até depois desse são ótimos, eu já li também, gosto demais. Mas esse livro aqui pra mim é impecável. Eu gosto da escrita, eu gosto das pessoas, eu gosto de tudo. Eu tenho muito medo de ficar indicando Zafon e os livros dele aqui, porque às vezes as pessoas vão com tanta expectativa e não gostam e se decepcionam. Já aconteceu isso comigo. Eu gosto muito dos livros do Zafon, mas por causa da escrita, da narrativa. Então, assim, não esperem histórias que vão ter muitas reviravoltas e coisas loucas, assim. Às vezes as pessoas até acham um pouco monótono no começo desse livro. O Zafon é bem descritivo, ele tenta deixar bem truncado na gente, assim, a história de cada personagem. Então, cada coisinha, cada detalhe vai fazer sentido depois. É como um quebra-cabeça. Os 4 livros do Cemitério dos Livros Esquecidos são maravilhosos, assim, no final tá tudo entrelaçado e é muito gostoso de acompanhar. Mas é pra quem gosta, assim, de livros que mexem com a gente no quesito de personagens, personagens bons, personagens importantes, personagens que nos conquistam a cada página. Então acho que esse é o grande diferencial dos livros do Zafon, sem dúvida. Aqui a gente vai acompanhar a jornada do Daniel Semper. O Daniel, ele no começo do livro é um menininho que perdeu a mãe, então só ele e o pai. E o pai apresenta para ele esse lugar misterioso de Barcelona que se chama o Cemitério dos Livros Esquecidos. É um lugar que poucas pessoas conhecem, onde existem exemplares de livros que foram esquecidos ou abandonados ao longo do tempo, ao longo dos anos. E quando a pessoa vai lá pela primeira vez, a pessoa pode escolher um livro e adotá-lo, tem que cuidar dele para sempre e se comprometer com esse livro, cuidar dele, ficar com ele para sempre. Então Daniel anda por aquele labirinto de livros, assim, fascinado, né? Apenas um menino no começo do livro. E ele encontra um exemplar de A Sombra do Vento, de Julian Carax. Eu falo assim os nomes, não sei se é assim mesmo a pronúncia, gente, mas assim... Eu, conforme eu vou lendo e tem uns nomes diferentes de lugares e tal, eu tenho meu jeito de ler, depois eu escuto outras pessoas pronunciando corretamente e fico assim, tava falando tudo errado esse tempo todo. Esse exemplar do livro deixa ele fascinado, ele ama demais a escrita desse autor, a narrativa, ele ama tudo. E ele começa a procurar outros livros desse autor, quem que é esse autor que ele nunca tinha ouvido falar? E simplesmente não encontra, não tem mais livros dele em nenhum lugar. E pior, ele descobre que existe um homem que tem como objetivo de vida procurar os livros do Julian Carax e tacar fogo neles, queimar mesmo. Então ele quer saber o que está por trás disso, quem que é esse homem tão sinistro? Ele começa então sua investigação por esse autor, por esse livro, da onde que ele veio. Ele era de Barcelona mesmo, o autor desse livro que ele gostou tanto. Acabou se mudando para Paris e daí ele vai tentar entender por que ele sumiu, onde que ele tá, o que aconteceu com ele, quem que é esse cara tão sinistro que fica ateando fogo nos livros do Julian Carax
e tendo como foco, assim, sumir, extinguir esses livros da face da Terra. Eu comecei esse livro... Olha, esse vlog tá louco, que eu nem falei, mas hoje é segunda-feira, dia 30 já, de novembro. Eu tô toda atrasada esse mês, eu ia começar... Sempre tô tentando começar os livros do Zafon no começo até o meio de cada mês, pra ficar mais certinho na minha programação. Mas esse mês não deu certo. Nós tivemos um mês bem difícil com algumas situações aqui da minha família, da minha avó. Então a gente tava bem baixo astral, assim. Eu não tava querendo começar. Esse livro é um livro denso. É um livro que tem muita história dentro da história. Eu não sei como exemplificar pra vocês, mas assim... É um livro em muitas partes, assim, até difícil de você ler e entender. Se você não tiver com a cabeça bem focada naquilo, pelo menos pra mim, às vezes não flui tão bem, porque o vocabulário do Zafon nesse livro aqui já é um pouco mais difícil. Algumas coisas, assim, um pouco diferentes, pelo menos pra mim, né? E os personagens, o enredo todo é muito profundo, então a gente tem que ter, assim, tem que realmente se jogar de alma e coração nessa história, conseguir visualizar tudo como ele tá explicando ali pra gente, porque senão a gente não vai viver da forma que tem que ser vivido esse livro. Então eu passei um romance mais leve na frente, já que eu não tava muito legal, assim, a gente tava muito preocupado com algumas situações. E agora eu consegui no fim do mês começar. Na verdade eu comecei sábado à noite. Agora eu tô na página, deixa eu ver aqui. Tô na página 71. Olha só, até a fonte dele, ela é miudinha, então... Por aí também já não rende muito a leitura, mas a história é tão boa, tão envolvente, que a gente acaba lendo rápido de toda forma. Eu acabei de ler, simplesmente, a parte que eu mais amo na literatura, de tudo que eu já li na minha vida. Que é quando... Já tinha se apresentado antes o personagem, meu personagem preferido de todos os tempos, mas aqui é quando ele realmente se adentra ali no meio, no ambiente, na casa... dos nossos personagens principais, do Senhor Semper e do Daniel Semper, filho dele. A gente teve um salto no tempo já. Então o Daniel agora acho que tem 16, 17 anos. E ele vai conhecer esse homem que vai se tornar o seu grande amigo, confidente e tudo pra ele, que se chama Firmin. Firmin Romero de Torres. Esse, sem dúvida, é o personagem mais marcante, mais sensacional da literatura pra mim. Eu amo muito esse personagem, assim, de todo o meu coração. Gente, tá sendo uma experiência maravilhosa ler esse livro pela terceira vez. Eu tô muito feliz de novo com essa leitura. E nesse vlog eu não vou aparecer aqui todo dia, vou gravar bem esporadicamente, porque esse livro eu sei que eu leio ele mais devagar, eu tenho meu tempo. Eu vou digerindo, às vezes eu volto e eu sei que esse livro não flui rápido, então eu calculei que eu vou levar mínimo 2 semanas, tenho certeza, pra ler esse livro aqui. Além dele ter 400 páginas, que eu acho que ele tem, 400 páginas, ele tem essa fonte miudinha, e não só isso, ele tem muita história dentro da história, igual eu falei. Então, às vezes, pra gente digerir, pra gente entender alguma coisa, eu fico voltando, relendo e jogando uma coisa com a outra. Mesmo já sendo a terceira vez que eu tô lendo, já tem um monte de coisa aqui que eu já tinha me esquecido, mas esse livro tá muito mais claro na minha cabeça, assim, algumas cenas bem marcantes já aconteceram, e eu já fiquei, assim, com aquele quentinho no coração de tanto que eu amo isso daqui. Parece que eu tô mesmo revendo pessoas que eu não via há muito tempo, parece que eu conheço essas pessoas. Então, assim, pra mim isso daqui é um aconchego, é uma coisa muito maravilhosa. E é isso, eu vou atualizando vocês ao longo da leitura, tentar gravar um pouco de rotina junto, mas esse vlog vai ficar um pouquinho mais picado, porque senão eu vou ficar todo dia falando mais ou menos a mesma coisa. A leitura é ótima, a escrita é ótima, eu amo os personagens e tudo mais. Mas eu vou atualizando conforme for acontecendo coisas importantes, tentando não dar spoiler pra ninguém. E mostrar um pouco aí das minhas 2 semanas que eu tenho pela frente, que pelo que eu tô lendo por dia, é mais ou menos o que eu calculei que eu vou levar pra ler esse livro. E é isso, espero que vocês gostem desse vlog. Eu tô muito feliz com essa releitura e muito feliz de estar gravando pra vocês. Um beijinho!
você vai. Volta aqui. Vem aqui com a mamãe. O que a gente faz o dia inteiro? A gente brinca, né? A gente brinca o dia inteiro nessa casa. Tem que brincar muito. Olha lá. Era uma vez um patinho feio. Quando a mamãe pato teve seus patinhos, oi, gente! A Camila que vocês estão vendo agora é a Camila de maio de 2021. Eu abortei a missão desse vlog no meio. Passei por uns momentos, vamos dizer assim, de crise existencial, talvez. Vou desistir do canal, vou parar com isso. Passei por uns momentos aí de bastante dúvida do que eu tava fazendo. Por que gravar minha rotina, sendo que eu achava minha rotina tão besta até na época, então... Por que gravar todo dia a mesma coisa e tal? Comecei a gravar um pouco do dia a dia pro vlog, comecei a apagar tudo porque eu não gostava de nada, perdi totalmente o material. Comecei a regravar, gravei o final, assim, um desfecho bem meia boca pra esse livro, sendo que é um livro que eu amo tanto. Acabei perdendo o material depois porque eu tive um problema também com o meu celular, que eu tinha gravado no meu celular. Enfim, foram vários imprevistos e... Passei por muita dúvida comigo mesma, o canal tava bem assim, parado, eu tava bem desmotivada em dezembro. E mal imaginava o que tava por vir em 2021 com a nossa família. Eu achava que a gente tava com algumas dificuldades, né, com a minha avó. E ontem, editando o começo desse vlog, que eu realmente fui ver o quanto a gente não sabe, não prevê o futuro. Eu falei que novembro foi um mês um pouco difícil com a minha avó, realmente. Minha avó foi várias vezes pro hospital por umas dores que ela tinha, a gente não estava entendendo. Ela teve um episódio estranho também de memória, umas coisas estranhas assim. E em janeiro eles foram, minha família tá morando agora em Maringá, né, meus pais e minha avó, e eles foram para Lençóis Paulista, que é a nossa cidade natal, para minha avó passar por uma cirurgia e infelizmente não voltaram ainda. A gente espera muito que eles voltem o mais breve possível, mas as coisas não foram tão fáceis, não estão sendo tão fáceis como a gente gostaria. Os 3 pegaram Covid lá, graças a Deus acabou dando tudo certo, eles passam bem, mas a cirurgia da minha avó não foi bem sucedida e eles estão enfrentando dificuldades muito grandes lá. Então, assim, eu parei com os vlogs, abandonei totalmente no começo desse ano até agora em maio. Não estava lendo mais a fundo, porque, como eu disse no começo desse vlog, eu gosto de ler com 100% de coração, cabeça totalmente concentrada, e eu não estava conseguindo focar e me concentrar em nada. Estava bem desmotivada, pensando em parar um pouco com o canal. Teve dias que eu falava assim, eu vou excluir o canal, porque assim eu não me frustro, porque eu quero produzir conteúdo, não tô conseguindo e tal. Meu marido me ajudou muito, como sempre.
E minha família me apoia muito, todo, de um modo geral, assim, todo mundo. E tamo aí, tamo seguindo, o canal tá evoluindo, mas os vlogs tinham ficado parados, eu abandonei a Sombra do Vento, porque um pouco que eu apaguei mesmo, porque eu tava num momento que eu não gostava de nada. Outras coisas eu acabei perdendo com o problema do meu celular. E não tinha lido mais nada também. Agora em maio eu voltei, comecei a gravar um pouquinho de vlog também do Jogo do Anjo, e que é, assim, seria o próximo, né, depois da Sombra do Vento. Comecei a mexer com o material da Sombra do Vento, que estava bem ruim. E também, agora em maio, aconteceram outros problemas. Fim de abril, tivemos perdas na família do meu marido. Parei vlog de novo. Então, assim, tá todos os vlogs desse canal, tá tudo bem furado, assim, não tá nada indo do jeito que eu queria. Mas devagar eu tô indo, eu tô motivada de novo com o canal, tô feliz. E devagar a gente vai tendo paciência, vai crescendo conforme consegue, produzindo conforme dá. Com o nenê também já é mais difícil. Mas estamos aí, agora eu vou dar um fechamento para esse vlog da Sombra do Vento em tempo real. Eu gravei, eu havia falado um pouco com vocês sobre o desfecho do livro, assim, pra mim, mas como eu perdi esse material, o vlog do dia a dia eu acabei excluindo, joguei tudo fora, como eu falei. O que eu gravei depois mais pro final da leitura, eu acabei perdendo, então enfim. Vai ficar esse vlog não vlog pra vocês me perdoem. E eu vou tentar gravar. Toda vez eu falo isso, né? Mas eu vou tentar ver se os próximos são melhores, sempre. Sempre buscando melhorar. E vou falar então o que eu achei da minha releitura, da minha leitura pela terceira vez da Sombra do Vento. Gente, eu amei mesmo, de verdade. Eu não demorei 2 semanas, como eu havia falado, eu demorei 4 semanas, demorei muito mais do que eu pensei. Foram acho que 3 semanas e meia. Eu sei que eu terminei assim, quase no fim do ano mesmo, assim, finzão de dezembro. Mas eu gostei muito, 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 muito. Foi uma releitura maravilhosa, incrível, assim como já estava sendo o começo. Eu não apareci aqui para dar mais nenhuma atualização de leitura para vocês, mas assim, a história é aquela que eu havia falado no começo do vlog mesmo. O Daniel, ele encontra esse livro que se chama A Sombra do Vento. Ele fica intrigado por não achar mais nenhuma obra do autor Julian Carax. Ele começa a pesquisar, investigar a respeito do passado desse autor. E aí que está o grande mistério, a trama central do livro. Fica focado então no Daniel e nessa investigação, nessa busca por respostas. Então ele começa a reconstruir uma história bem triste, vamos dizer assim, bem amaldiçoada. É a forma como a gente consegue interpretar aqui, que as pessoas envolvidas nessa história tiveram destinos terríveis. E ele começa assim, por meio de algumas pessoas que vão aparecendo na sua vida, que ele vai em busca dessas pessoas, ele começa a reconstruir como um quebra-cabeça mesmo. E é muito gostoso de acompanhar, maravilhoso. O destino dessas pessoas é muito ingrato, então assim, em alguns momentos a gente realmente sofre por aquilo tudo ter acontecido já. Mas assim, o passado pode ter sido terrível com essas pessoas, mas o presente reserva coisas assim que podem ser promissoras até. Então Daniel é um personagem que vai entrelaçar esse passado com o presente, trazendo pessoas e assim, é incrível. Apenas dei uma chance para esse livro, eu fiz várias marcações, várias, não sei se dá pra ver aí. Acabou até meu post-it amarelo que eu tinha começado, terminei com verdinho. Mas assim, é uma jornada muito incrível. Eu tinha até me esquecido o quanto dessas histórias do passado que tem aqui nesse livro. O Daniel fica muito, muito tempo preso a esse passado, assim, as histórias retornam, então a gente fica muito tempo reconstruindo e conseguindo entender tudo que foi vivido no passado. E esse livro traz para mim o meu personagem preferido, como eu já falei, que é o Fermín Romero de Torres. É um personagem muito bem construído, muito incrível. Ele está presente também em outros livros dessa série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que eu farei a leitura ainda, né? A releitura. E também tem o personagem mais detestável da minha vida, que é o Fumero, não sei exatamente como que se fala o nome dele. Ele é um inspetor, se eu não me engano, da polícia e, gente, que personagem terrível. O Zafón conseguiu construir, assim, um personagem que chega a me dar calafrio. Quando ele apareceu pela primeira vez nesse livro, mesmo conhecendo toda a história, já sabendo de todo o desfecho, pelo amor de Deus, me deu, assim, um arrepio, uma coisa tão ruim. Esse homem é detestável, asqueroso, eu odeio esse homem. Não gosto de falar essa palavra, mas esse daí, ó, merece.
Vou ler um trechinho pra vocês logo do começo, que é uma das frases que eu mais amo do Zafon e que marcou muito minha vida. Lá vai. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Então, assim, eu concordo muito com isso. Eu acho assim, minha alma tá totalmente colocada nesse livro, então eu já li ele 3 vezes. E eu gostei muito, muito dessa releitura, valeu super a pena. Eu sinto muito por não ter feito o vlog da forma que eu queria. E acho que uma resenha, nada que eu falar aqui pra mim nunca vai estar à altura desse livro, porque eu amo ele muito de todo o coração, todo mundo já percebeu isso. E eu vou fechar só com uma frase pra ficar aqui todo mundo pensando, deixar uma frase no ar, que é mais uma frase maravilhosa do Zafon. Marquei esse livro inteiro, mas essa daqui vale a pena ser lida também. Uma frase do Firmin, tinha que ser, né? Encerrar com uma frase dele. Olhe, Daniel, o destino costuma estar na curva de uma esquina, como se fosse uma linguiça, uma puta ou um vendedor de loteria. As 3 encarnações mais comuns. Mas uma coisa que ele não faz é visitas em domicílio. É preciso ir atrás dele. Deixo essa frase do Firmin para vocês refletirem. E se eu tô aqui hoje é porque eu tô indo atrás do meu destino. Esse canal me faz muito feliz. Muito obrigada a todos. Deixe seu curtir se você gostou desse vlog, não vlog. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até mais.